Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui no canal mais uma vez e hoje a nossa conversa é sobre tipos textuais. A gente vai descobrir o que são e para que servem e como eles podem nos ajudar na hora da escrita. Vamos lá pro vídeo de hoje? Tá, mas você já deve estar se perguntando aí, o que são tipos textuais? Bom, tipos textuais são as classificações recebidas por um texto de acordo com as regras gramaticais e suas principais características. A tipologia textual, ela é analisada a partir da estrutura e a finalidade de um texto. Guarda essa informação, porque mais pra frente ela vai fazer todo o sentido. Bom, existem 5 tipos textuais, a gente já falou de 2 deles aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês. Vão lá, dá uma assistida no vídeo, mas não se preocupa que a gente vai revisar aqui essa parte também. Mas antes de ir para os tipos textuais, a gente precisa entender a diferença de tipos textuais e gêneros textuais. Bom, gente, de forma bem resumida, os gêneros textuais surgem a partir da função específica de cada forma de comunicação. Já os tipos textuais são classificações linguísticas padrão segundo a qual o texto é produzido. Tenho certeza que você conhece vários tipos de gêneros textuais, porque eles estão presentes em várias partes do nosso dia. Vou citar alguns exemplos. Bula, receita, carta, conto, crônica, manual de instrução, listas, verbetes, enfim, são infinitas as possibilidades. Bom, agora que a gente já entendeu a diferença, a gente vai conhecer os 5 tipos textuais, que são eles: narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo e injuntivo. Corre para pegar o caderninho para fazer anotações, porque agora eu vou jogar aí na tela cada definição e um exemplo para você ficar super atento nas próximas leituras e já saber como desvendar qual é o tipo textual. Bom, gente, o primeiro tipo textual que a gente vai ver aqui é o narrativo. Uma das características principais do texto narrativo é a presença de um narrador. Uma narração tem por objetivo contar um enredo que envolve tempo, espaço, personagem e ação. Quais são os elementos que compõem uma narração? Os personagens, que é quem vive a história, pode ser real ou imaginário, o enredo, o que é e como aconteceram as coisas, os fatos também podem ser reais ou imaginários, e o espaço-tempo, que é onde e quando se passam as ações. O texto narrativo, ele sempre possui desenvolvimento, clímax e desfecho. Geralmente, o tempo verbal que predomina esse tipo de texto é o passado. Então, assim, são classificados como textos narrativos: romances, contos, fábulas, depoimentos, relatos, crônicas e novelas e piadas, que são o quê? Gêneros textuais. Tudo tá interligado, gente. Tudo faz sentido agora. Agora a gente vai conhecer o texto descritivo. Qual que é a função do texto descritivo? Como o nome já diz, é descrever algo de uma forma muito detalhada, para que o leitor consiga ler e visualizar aquilo mentalmente. O texto descritivo, ele segue a estrutura de apresentação, desenvolvimento e finalização. Na introdução, a gente faz essa apresentação. No desenvolvimento, a gente descreve bem detalhado. E, na conclusão, a gente finaliza essa descrição. Um texto descritivo, ele pode ser encontrado dentro de outros textos, em passagens nas quais se caracteriza um objeto, um lugar ou uma pessoa. São exemplos de textos descritivos: classificados, folhetos turísticos, cardápios, anúncios e ainda descrição de personagem dentro de textos narrativos. E agora a gente vai conhecer o texto dissertativo, que ele pode ser classificado de 2 formas, como dissertativo argumentativo e dissertativo expositivo. A gente já tem vídeo sobre isso aqui no canal. O texto dissertativo argumentativo apresenta um ponto de vista e tem como objetivo persuadir e convencer o leitor a concordar com a ideia defendida. Já o texto dissertativo expositivo busca expor o ponto de vista sem a necessidade de convencer o leitor. Então, ele só vai mostrar os fatos e deixar todo mundo ciente do babado. Qual é a estrutura básica de um texto argumentativo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, a gente apresenta o assunto e a tese que será defendida no texto. No desenvolvimento, a gente explora os argumentos que sustentam a tese. Os argumentos devem ser embasados com exemplos e fatos a fim de comprovar e validar tudo que a gente está tentando dizer.
Gente, a gente já falou muito disso aqui no canal. Se você ainda tá perdido sobre como montar um desenvolvimento, maratona nossos vídeos aí pra ficar show o seu desenvolvimento. E na conclusão é onde a gente vai fazer o desfecho do assunto, no qual se retoma a tese inicial. Pode ocorrer a apresentação de soluções viáveis ou propostas de intervenção, que é o que acontece no Enem. A gente sempre tem que apresentar uma proposta de intervenção na conclusão da redação. A gente já tem conteúdo sobre isso lá no Intensivo do Enem. Bom, fazem parte desse tipo de texto os ensaios, as cartas argumentativas, as dissertações argumentativas e o editorial. E agora a gente vai conhecer o tipo expositivo, que tem a finalidade de informar e esclarecer o leitor através da exposição de um determinado assunto ou tema. Esse tipo de texto não tem a pretensão de convencer o leitor, apenas expor. Esse daqui é o fofoqueiro dos tipos textuais. Ele só conta o babado, joga na roda e vaza. Quais são os exemplos desse tipo de textual? A reportagem, resumo, fichamento, artigo científico e seminário. E agora a gente vai conhecer o último, que é o texto injuntivo. Esse nomezinho, hein? Pode ser complicado, mas não é complicado, não. Os textos injuntivos são textos que têm como finalidade a instrução e orientação do leitor. Além de fornecer uma informação, eles chegam à ação do leitor. Injuntivos se caracterizam por utilizar dos verbos no imperativo, no infinitivo ou presente do indicativo. São os exemplos de texto injuntivo: manuais de instruções, receitas, bulas, regulamentos, editais, códigos e leis. Gente, e para não esquecer, não há outros tipos textuais além dos apresentados nesse vídeo. A teoria linguística só considera corretamente apenas 5 tipos textuais citados aqui. Não confunda diálogo, relato, entrevista, explicação, reportagem com tipos textuais. Isso são gêneros textuais. Prosa, poesia são formas literárias. Texto épico, dramático e lírico são gêneros literários. Fique atento e não se perca. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se restou alguma dúvida sobre esse conteúdo, deixa aqui nos comentários. Corre lá no nosso blog para acessar o conteúdo escrito e ter acesso ao exercício da semana. Se você ainda não é um inscrito, se inscreve, dá um like, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e corre lá no nosso Instagram para acompanhar a gente também. Beijão e até a próxima!